Jovem Pan News, eleições 2024. A gente volta a falar de eleições, isso porque o Grupo RIC fez um debate entre os candidatos à Prefeitura de Curitiba. Participaram do encontro os 6 candidatos que os partidos políticos possuem representatividade no Congresso Nacional. Os candidatos tiveram momentos de embate direto e também responderam a perguntas de jornalistas aqui do Grupo RIC. Foram quase 2h30 de debate entre os 6 candidatos à Prefeitura de Curitiba. Entre os temas que mais repercutiram, estiveram assuntos relacionados aos radares na cidade, os radares de trânsito, a redução do preço da passagem do transporte coletivo, a fila nas vagas para as creches, a ideologia de gênero nas escolas, o metrô de Curitiba e a fila para as consultas especializadas na capital. Luciano Dutti, do PSB, Ney Leprevô, do União Brasil, Luizão Goulart, do Solidariedade, Maria Vitória, do Progressistas, Andréa Caldas, do PSOL e Eduardo Pimentel, do PSD, defenderam as propostas em embates diretos e também responderam a perguntas que foram feitas pelo time de jornalistas aqui do Grupo RIC. Luciano Dutti, candidato a ex-prefeito de Curitiba, defendeu a busca por recursos federais para viabilizar a implantação do metrô na capital. Anúncio que o candidato chegou a fazer quando era prefeito da cidade em 2011. Segundo Dutti, o projeto do metrô de Curitiba estava pronto em 2012, mas foi descontinuado pelas gestões que o sucederam. Metrô é meta mobilizadora, é uma necessidade de futuro para a cidade de Curitiba. Eu não consigo imaginar Curitiba, daqui 30, 40 anos, a gente se locomovendo para Pinhais, para Piraquara, para a Fazenda Rio Grande, ou para Almirante Tamandaré, Itapiruçu, Rio Branco, São José, indo de ônibus. Vai ser praticamente impossível. E o metrô é um projeto que estava pronto em 2012 para ser licitado, tinha recurso em caixa para ser licitado e nós, infelizmente, na sequência, eu não venci as eleições de 2012 e esse projeto foi deixado de lado. Estou me comprometendo a pegar o projeto do metrô, colocar ele debaixo do braço, ir para Brasília, conversar com o presidente Lula, conversar com o governo federal e ver se existe viabilidade no PAC Mobilidade, que tem muito recurso. Nós vamos aqui, então, repercutindo a fala dos candidatos sobre principais temas do debate, viu? Ainda sobre mobilidade urbana, o candidato do União Brasil, o Ney Leprevô, falou sobre a promessa de reduzir o preço da passagem de ônibus em Curitiba para R$5. Curitiba tem a tarifa mais cara entre as capitais brasileiras. Eu vou, no primeiro mês de gestão, reduzir a domingueira para R$1 e antes do fim do primeiro semestre eu reduzo também a tarifa de segunda a sábado para apenas R$5. E isso vai acontecer rapidamente porque a gente tem os cálculos precisos elaborados pelos excelentes economistas que estão me ajudando no meu plano de governo. Agora, não é só isso. A minha meta a longo prazo é chegar aqui em Curitiba a tarifa de R$1. O transporte público em Curitiba já é subsidiado. A atual gestão já subsidia. E nós vamos recuperar clientes porque iremos renovar a frota, vamos tornar os ônibus mais seguros com os anjos do transporte e vamos também climatizar todos os ônibus. Um outro tema de bastante repercussão no debate foi sobre os radares de trânsito em Curitiba. Eduardo Pimentel se defendeu das acusações de que os radares operam com um propósito de arrecadação e disse que desde que foram implantados, o número de equipamentos distribuídos pela capital quase não aumentou. O radar, ele deve ser orientativo, ter a sua sinalização bem feita e eu vou ampliar. Todo radar que é já sinalizado terá mais sinalização para mostrar para o motorista aonde estar. E nos últimos anos, nos últimos 8 anos, nós tivemos uma redução de 43% no número de mortes no trânsito. É isso que eu busco. 0 morte no trânsito. Ninguém quer ter um familiar, um amigo que perca a vida no trânsito ou que sofra um acidente. E é assim que tem que ser. E uma coisa que é importante esclarecer, desde 98, quando foram colocados os radares na cidade de Curitiba, até hoje, somente 3 pontos a mais que tem. O que acontece é que eles foram mudados de local.
e eles foram colocados onde precisa ter uma redução de velocidade numa rápida, ou perto de uma escola, ou perto de uma unidade de saúde. Então, sim, ele tem que ser como orientação. Continuamos, então, ressaltando os pontos aqui do debate feito pelo Grupo RIC no último sábado. O candidato Luizão Goulart do Solidariedade, e que é ex-prefeito da cidade de Pinhais, na região metropolitana, defendeu que com o orçamento de Curitiba é possível fazer mais do que a atual gestão tem feito pela cidade. Para Luizão, a atual gestão não construiu nem entregou casas populares e também não se preparou para o enfrentamento de enchentes que todos os anos causam estragos, principalmente no centro de Curitiba. Eu comparo o orçamento com o orçamento que eu administrei. Eu administrei uma cidade com um orçamento bem menor proporcionalmente ao orçamento de Curitiba. Sempre Curitiba teve um orçamento quase 20 vezes maior do que o orçamento que eu administrei no município, que é 14 vezes menor do que Curitiba. Então é possível, primeiro, acabar com essa grande quantidade de cargos comissionados de políticos que está inchando a prefeitura. A prefeitura está inchada e pela quantidade de coligações que o candidato fez, provavelmente vai ter que ceder muitas secretarias, muitas diretorias e muitos cargos ainda, ficando difícil de administrar. Eu vou ter a independência de implantar um governo técnico profissionalizado, com uma equipe competente, como eu já fiz. Eu sei como fazer, eu sei trabalhar com o servidor público, valorizar o servidor, utilizar o melhor que o servidor tem. André Caldas, que é a candidata do PSOL, falou sobre educação e respondeu a perguntas sobre a doutrinação de gênero dentro das escolas municipais. Para a candidata, o uso da linguagem neutra nos ambientes educacionais, por exemplo, faz parte de uma política de educação mais inclusiva na rede municipal de ensino. A questão da linguagem neutra, que nós chamamos de linguagem inclusiva, é uma demanda de uma parte da comunidade LGBT e é uma questão que cabe num debate sobre língua portuguesa. Estou muito mais preocupada, como futura prefeita, em combater a violência que acomete essa comunidade LGBT. O Brasil é o país que mais mata a comunidade LGBT. Então, sim, nós vamos ter uma gestão inclusiva, vamos ter uma linguagem inclusiva. Com relação à nossa proposta, que cita Paulo Freire, que fala do combate ao que nós chamamos de educação neoliberal, é uma convicção, é uma defesa da escola pública de qualidade, da escola pública voltada a todos os trabalhadores e trabalhadoras, que se assente numa carreira sólida e numa formação adequada para os profissionais da educação. Era isso que Paulo Freire defendia. É o contrário da lógica neoliberal, que quer vender tudo, que quer privatizar tudo. Outro assunto de destaque também nesse debate do Grupo RIC do último sábado, da RIC TV Record e também da Jovem Pan News, foi a transformação da Guarda Municipal em Polícia Municipal. Para Maria Vitória, candidata a prefeita de Curitiba pelo Progressistas, melhorar a segurança de Curitiba só será possível com mais policiais nas ruas. Segurança é polícia na rua, não adianta. Câmera de monitoramento ajuda, mas o que resolve, o que inibe e o que protege é polícia na rua. Tem uma previsão legal em Curitiba de termos 2.999 guardas municipais na ativa. E nós só temos em torno de 1.400, de acordo com o portal da Transparência. Existe um mínimo legal para garantir a segurança da população. E o meu compromisso é já no início do mandato, como prefeita, caso você decidir que eu sou a melhor opção, nós vamos fazer concurso público e completar. Precisamos ter, no mínimo, 2.999 guardas na ativa em Curitiba. E, candidato Neile Prevot, o senhor tem razão. Já está tramitando em Brasília e nós precisamos aqui equiparar a nomenclatura de guarda para a polícia e também reavaliar o plano de cargos e salários. O debate, que também foi transmitido pela Rádio Jovem Pan News, foi mediado pela jornalista Manuela Niklevics, que hoje está aqui conosco, chegou aqui no Jornal da Manhã Paraná para comentar um pouco mais sobre esse debate do último sábado. Bom dia, Manu.
Bom dia, Bia. Bom dia, Mark Pedroso, também para todo mundo que nos acompanha. Já estávamos até comentando aqui nos bastidores, né? O pessoal sempre pergunta pra gente, acho que isso muito vem da eleição americana, quem ganhou o debate? Não sei se para você tem alguém que ganhou o debate, Mark. Nas redes sociais, todos os candidatos postaram que ganharam o debate aqui da RIC TV. Mas acho que mais uma vez a gente só tinha tido um debate aqui em Curitiba, foi um debate morno. Veio todo mundo com as propostas ali debaixo do braço, todo mundo queria falar das suas propostas, tentava responder ali as provocações dos jornalistas rapidinho para daí entrar no seu plano de governo sem querer entrar em muitos embates. Como já era esperado, claro, Eduardo Pimentel, que é o candidato da situação, porque é o atual vice-prefeito e também o que está liderando as pesquisas de intenções de voto, foi o mais atacado, mas também achei que ao longo do debate foi de uma maneira mais velada. A gente tanto que não teve nenhum pedido de direito de resposta, estávamos preparados para isso, mas ele também não quis entrar em embate nenhum, Marco. Todas as vezes que teve a possibilidade, nem se defendeu das acusações que recebeu. Eu acho que quem ganhou foi o eleitor, Manu. Veja, foi um debate morno por os padrões de São Paulo, por exemplo. Mas vamos lá. O que a gente mais escuta também é o pessoal falando que é uma baixaria o debate de São Paulo, que ninguém consegue entender nada. Aqui foi um debate com a cara do eleitor curitibano. Curitibano quer isso, quer ali as propostas, quer poder escolher de verdade, e o debate foi morno porque não houve ataques diretos. Mas aconteceram provocações, aconteceram momentos de cutucadas entre eles, né? Principalmente essa questão dos radares, né? A Maria Vitória e o Eduardo Pimentel se cutucaram sobre isso. O Dutti sobre o metrô, é um assunto muito caro para ele. Por 2 oportunidades ele teve que explicar o que vai fazer, e o plano de governo não traz detalhes. Ele fala do metrô, fala que foi uma oportunidade perdida, mas não diz como vai fazer. A fila das creches, Eduardo Pimentel também rebolou para explicar ali o porquê ela existe. Enfim, a questão de gênero também foi abordada. E aí, Pedroso, me chamou a atenção que as pautas mais ideológicas não tiveram grande destaque no debate. Em 1 ou 2 pontos só que elas foram trazidas. As pesquisas dizem que os eleitores estão polarizados, mas os candidatos de Curitiba, nesse debate pelo menos, não quiseram partir para esse campo. Mérito também da organização do debate, que através da estratégia de trazer os jornalistas, né, e todos eles construíram suas perguntas muito focadas em dados, mostraram as contradições que muitas vezes a gente enxerga na propaganda, que tem o verniz do marketing. Isso possibilitou que o debate mesmo veio na contradição da proposta, né? Por exemplo, olha, você tem um orçamento, você vai priorizar o metrô ou a saúde? Você vai fazer o quê com a educação? Que inclusive é a sua pergunta, eu achei super pertinente. O candidato ali se incomodou, reclamou um pouco, mas você não perguntou sobre a questão da ideologia de gênero. Você perguntou como vai ser a política de ensino e aprendizagem justamente das crianças. Você estava perguntando do método. Então, tudo isso é relevante para o eleitor. Então, o formato do debate, Mark, favoreceu sim a construção das propostas, o debate em alto nível. E sobre o aspecto ideológico, talvez o que a gente percebeu ali é que muitos dos candidatos eles vieram com a roda presa, preocupados em não errar. Sabe aquela situação, opa, peraí, vai começar a última semana, eu não posso derrapar. Tiveram aqui aquelas cutucadas maiores, pelo menos na minha percepção, vocês estavam no estúdio, talvez tenha um outro cheiro da coisa toda, mas daquele pessoal que está num bloco abaixo. Você tem ali o Eduardo Pimentel, segundo as pesquisas, né, liderando de maneira isolada, mas aí você percebia ali a Maria Vitória cutucando o Luciano, o Ney também incomodado, o Luizão tentando fazer um contraponto com o Dutti. Enfim, eu percebi que a turma que está ali nesse bololô, não é o termo técnico, mas é o que me parece, tentando crescer nessa reta final para tentar chegar ali no segundo turno. Mas o debate em si foi bastante interessante. Eu confesso que acompanhei ali com uma pipoquinha depois. Olha só, essa questão que você falou da roda presa é verdade. E se você for pensar, Manu, nas falas finais todos foram mais assertivos. Eles foram mais para mitagem ou para lacração, como queira, cada um usa um termo aí, dependendo da ideologia. Mas ali sim, você viu o Eduardo Pimentel criticando ali, porque tem candidato desesperado por causa da pesquisa. Aí você vê o outro dizendo, eu não sou indicado de ninguém, eu sou candidato por mim mesmo. E assim foi indo. Nas falas finais, eles meio que saíram da caixa. Perfeito, foi o momento mais provocativo ali durante todo... E acho que isso é muito importante, né? A gente está dando início à última semana de campanha, então claro que existe o receio de você dar uma deslizada e isso comprometer bastante nesse sprint final, assim que a gente chama. Mas nas considerações finais eles foram mais provocativos mesmo, até Luciano Dutti foi quem começou falando, por conta de ordem definida em sorteio, e já começou falando principalmente dos padrinhos políticos, né? Também fazendo aquele ataque a Eduardo Pimentel, então citando Ratinho Júnior, Rafael Greca e
e lembrando ao eleitor que não são esses padrinhos políticos que vão sentar na cadeira caso sejam eleitos. E aí isso acabou abrindo a porteira para que todo mundo fizesse também essas críticas ao longo aí das suas considerações finais, que foi o momento mais provocativo, mais ideológico que trouxe ali. Mas, no geral, a gente teve bastante proposta, acho que os jornalistas provocaram bastante, que sempre é uma preocupação nossa, né? Porque eles trazem muitas propostas, mas nunca pensam em explicar para a gente de onde vão sair os recursos, e acho que para isso eles também tiveram que tentar se explicar bastante sobre os diferentes assuntos, mas é isso. O Pedroso até falou dos candidatos que estão ali no segundo pelotão. Eu até estava comentando com vocês aqui fora do ar, eu acho que a Maria Vitória se saiu melhor no debate do que ela foi nas sabatinas. Ela conseguiu fazer algumas provocações a alguns candidatos, teve embates inclusive com o Eduardo Pimentel, e essa foi uma diferença do outro debate que tinha tido aqui em Curitiba, porque ela sempre tentou se colar também como aliada da máquina, e dessa vez ela foi um pouquinho mais para o embate, principalmente na situação dos radares com o Eduardo Pimentel. E o Eduardo Pimentel, que eu comentei que ficou mais na defensiva, eu achava que ele seria um pouquinho mais incisivo por conta dessa última semana de campanha e porque a divisão de votos dele acontece nesse momento para se pensar em uma vitória em primeiro turno com o Ney Leprevaux, que é quem mais ataca ele. Mas ele não quis entrar em nenhum tipo de confronto. A única coisa foi também nas considerações finais ali, né, Mark, que ele falou assim, que ele, como pão, ele apanha para crescer no final. Então usou também disso ali nas considerações finais para tentar aquele recorte para as redes sociais. É isso. No resumo do debate, o Pimentel cuidou para não dar nenhuma bola fora. Isso podia ser muito prejudicial para ele. A equipe de campanha dele ainda acredita que possa conseguir uma onda de voto útil ainda no primeiro turno para ele ser eleito. A pesquisa mostra outra coisa. E você tem ali o segundo pelotão lutando para estar no segundo turno. Há uma movimentação ali entre esses candidatos, principalmente ali entre o Luciano Dutti, o Ney Leprevaux, a Cristina Grêmio. Eles estão ali lutando por essa vaga de acesso no segundo turno e por isso todo mundo estava preocupado ali em não fazer feio. O debate foi bem bacana, bem interessante. Parabéns, Manu, pela excelente condução. Todo o time aqui do Grupo RIC trabalhou muito, o debate entrei com qualidade. E agora, essa semana de reta final, a cobertura aqui vai se intensificar, obviamente. E a gente já convida vocês para a grande apuração da eleição. Domingo, a partir das 5 da tarde, nós abrimos o microfone aqui na Jovem Pan e vamos, Pedroso, até a hora que o último voto sair da urna. Opa, nós estivemos juntos nas últimas eleições, tanto presidencial quanto municipal, mas que a cobertura foi excelente. Então você que gosta da nossa análise, gosta da opinião, é isso, você vai ter em tempo real o que o eleitor decidiu nas urnas e principalmente quais as repercussões, tanto para o seu município, também, Marque, porque deve impactar 2026. A gente já alerta todo mundo que essa eleição tem mais coisa em disputa, né, no campo político. Enfim, a gente vai conseguir trazer essa análise com precisão. Dentro daqueles que vão ser eleitos nas câmaras de vereador, dos municípios, do segundo turno, de que forma as forças políticas estarão realinhadas. E é isso. Eu estou animado, muito animado e preparado, porque agora a pancadaria, que talvez não apareceu ainda, Marque, deve aparecer, porque é isso. Ou faz agora, ou não faz mais. Mas você veja, não apareceu em Curitiba ainda, mas em Cascavel o bicho tá pegando lá. Dossiê pra cima e acusação pra outro, não sei quem foi na PF fazer boletim de ocorrência contra esse, contra aquele. Cascavel, o clima tá quente. Ponta Grossa também, clima quente, né? As campanhas eleitorais lá estão bem provocativas. Coisa mais tranquila em Londrina, eu tô achando, e Maringá. Maringá, pelo jeito, tá decidido lá já, né? Segundo as pesquisas. Agora, Londrina, você acha que pode ter alguma reviravolta de última hora, Pedro? Olha, muito pouco provável. O pessoal tem falado em algumas possibilidades de ataque direto, afetar a honra de um candidato, de outro. Mas, enfim, se a tendência das pesquisas, né, continuarem até dentro dos indecisos, a vida do Thiago Amaral tá mais fácil ali. Enfim, o pessoal da prefeitura tenta dar aquele gás na Maria Tereza, mas a situação lá está realmente menos intensa do que você citou bem, né? Ponta Grossa e Cascavel. Eu confesso que eu tenho acompanhado no detalhe quase como uma novela, até porque tem ali algumas ultrapassagens, enfim. O Paraná está animado, Mark. É isso, 8 horas, 1 minuto. Repita. 8 e 1. Manu, obrigado pela visita aqui. Obrigada a vocês, gente. Essa semana continuamos juntos aí na cobertura de eleições.